1 Samuel capítulo 7, versículo de número 2. Quem achou com sinal de um lindo amém. Amém. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim. Tantos dias que se passaram que chegaram 20 anos. Quantos anos? 20 anos. Quantos anos? 20 anos. Lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Abra sua Bíblia também no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 1. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Glória a Deus, aleluia. Eu disse que eu tenho uma palavra oriunda de Deus para você. Glória a Deus, aleluia. Segundo Samuel capítulo 6, versículo de número 1. Segundo Samuel capítulo 6, versículo de número 1, está inserido assim: E tornou a Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, e o número era de 30.000 homens. Quantos homens? 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Bala a Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus. A arca é de quem? Do qual se invoca o nome do Senhor, o Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo. Aonde colocaram? Colocaram em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá, e Uzá, Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. O carro era velho, o carro era... Levantando da casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca, e Davi e toda a casa de Israel se alegrava perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de madeira de faia, como harpa, e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. Chegando à ilha de Nacon, estendeu Uzá a mão sobre a arca de Deus, segurou, porque os bois deixava pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência ou irreverência, e morreu junto à arca de Deus. E Davi contristou, porque o Senhor abriu uma ruptura em Uzá. Chamou aquele lugar Pérez Uzá até os dias de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? Então não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, e fez levar até a casa de Obed-edom o Geteu. Qual é o nome dele? Obed-edom. E ficou a arca na casa de Obed-edom o Geteu 3 meses. Quantos meses? 3 meses. Abençoou o Senhor Obed-edom em toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca. Por amor? Por causa da? Por causa da? Levante a mão e diga: meu Jesus, continua falando nesta ocasião pela tua palavra. Ela é minha garantia que a tua presença promove resultados extraordinários e abençoador sobre a minha história, sobre a minha casa, sobre a minha trajetória de vida. Diga: meu Deus, fala comigo. Como sinal, eu vou tirar 30 segundos para dar o meu melhor. Glória a Deus. Aumenta o volume do teu glória, 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 aumenta o volume do teu glória. Esse calor que você está sentindo é a presença do Espírito Santo, essa vontade de falar as línguas espirituais é a presença da glória. Esse calor que você está sentindo é a presença do
25 minutos eu vou te entregar uma mensagem de Deus para o seu coração. Eu quero pregar hoje à luz do tema para que eu possa me ver preso ao assunto e não fuja para nenhum local, mas fique detido no assunto que eu quero falar nessa noite. Casa de Abinadab ou casa de Obed-edom? Qual é a sua casa? Casa de Abinadab ou casa de Obed-edom? Qual é a sua casa? Dobre e redobre a sua atenção, dá um cutucão no seu irmão e diga: eu quero ouvir o meu Deus. Diga: se você quer ouvir, eu quero ouvir só um barulho. Quando você sentir Deus, só glória a Deus, aleluia. Se encher, farinhos. O texto que nós acabamos de ler está introduzido na história de Davi. Perceba que Davi, quando ele assume o governo da nação de Israel, ele recebe a sua última unção sobre as terras de Hebrom, para confirmação de rei sobre toda a casa de Israel. A Bíblia diz que depois que ele recebe a unção sobre as terras de Hebrom, quando todos os sacerdotes e líderes se reúnem, se agregam para confirmar essa unção na vida de Davi, ele agora não é rei apenas de uma localidade, ele agora é rei sobre toda a casa de Israel. Ele se torna o chefe, o líder maior de toda a nação da casa de Israel. Dobre e redobre a sua atenção, porque a revelação é forte. Quando ele se torna rei, Davi não aponta o seu olhar para o trono. O trono representa a honra. Tampouco para a coroa, dignidade. Tampouco para o seu exército, proteção militar. Tampouco para todo o número de habitantes, posse territorial. Tampouco para todo o ouro que possuía a terra de Israel. Ele convoca um sacerdote por nome de Abiatar. Ele diz: Abiatar, agora eu sou rei sobre toda a casa de Israel, mas eu percebo que está faltando algo para completar a nação. Está faltando algo para deixar a nação completa dentro do centro do contexto da vontade de Deus. Está faltando um dos maiores utensílios sagrados, por nome de arca. A arca tinha vários apelidos. Chamava Arca de Aliança, Arca do Concerto, Trono de Deus, Assento de Deus, Shekinah, revelação da glória visível ou revelação da glória material. A arca representava a presença de Deus no meio do povo. O Davi aqui no texto, ele entende que ele pode ser rei, ele pode ser chefe da nação, ele pode ter trono, ele pode ter coroa, ele pode governar a terra de Israel ou os termos territoriais da terra de Israel, mas sem a presença ele é apenas um rei, sem a presença é apenas uma coroa, sem a presença é apenas um trono, sem a presença é apenas uma nação. Assim é a sua vida, sem a presença é apenas uma vida. A sua história sem a presença é só uma história. Sua família sem a presença é só uma família. Seu casamento sem a presença é só um casamento. Sua vida financeira sem a presença é só uma vida financeira. Agora, se você tiver a presença, tudo na sua vida se torna completo. Agora vem para a revelação. Davi queria a arca, pastor. A arca, ela tinha aproximadamente 2,5 metros de comprimento, por 1,5 metros de largura, por 1,5 metros de altura. Esta arca era feita de madeira de cetim ou madeira de acácia. Era coberto de ouro por dentro e por fora. Em cima da arca tinha 2 querubins entalhados, com joelhos, um batendo na ponta do outro e uma asa apontando uma para a frente da outra. O que significa o joelho? Significa a terra. O que significa a asa? Significa céu. Cumprindo a profecia de Jesus, que o que ligar na terra está ligado no céu. Dentro da arca tinha 3 coisas. Dentro da arca tinha 3 coisas. Diga comigo: 3 coisas.
tinha florescido, Deus dando um sinal para o sacerdote Arão: eu estou aprovando o seu ministério sacerdotal. Dentro da arca tinha uma terceira coisa, tinha duas tábuas, uma era da lei, a segunda dos 10 mandamentos, representando a palavra revelada de Deus para a vida e para o povo de Israel. Por que Davi queria arca? Por causa de 5 coisas. Por que Davi queria arca? Por causa de 5 coisas. Por que Davi queria arca? Por causa de 5 coisas. Primeiro, ele queria que a nação dele tivesse um ligamento, não só na terra, mas no céu. Segundo, Davi queria que a presença de Deus estivesse em Israel. Terceiro, Davi queria a provisão de Deus sobre a terra de Israel. Quarto, Davi queria a aprovação de Deus sobre o seu trono. Quinto, Davi queria a palavra de Deus sobre Israel. Você quer vencer? Diga glória a Deus. Você quer vencer? Diga amém. Você quer vencer? Diga aleluia. Você precisa de 5 coisas na sua vida. Primeiro, você precisa que tudo na sua vida não fique restrito na terra, mas seja ligado no céu. Segundo, você precisa que a tua história seja marcada pela presença de Deus. Terceiro, você precisa da provisão de Deus todos os dias da sua vida. Quarto, você precisa que Deus aprove os seus caminhos. Quinto, você precisa da palavra de Deus na sua história. Você crê nisso? Levanta a mão e faz barulho de adorador. Então Davi, meu pastor Anderson Garcia, pastor Luiz Garcia, profeta João, ele queria a arca, porque a arca iria trazer 5 resultados sobre a sua história. Então ele reúne um grupo de 30 mil homens. Perceba que a palavra 30 mil está acompanhada, 30 mil escolhidos. Não é qualquer homem, foi escolhido a dedo para carregar a presença de Deus. Não pode ser qualquer um, é só escolhido. Não entendeu? Pega a revelação. Sabe por que você está dentro da igreja sentindo a Shekinah, a presença de Deus? É que Deus apontou o dedo para você e escolheu a sua história. Dá uma catucada no sermão e diga: sinta-se à vontade, sinta-se valorizado, sinta-se livre, porque o dedo divino apontou para você. Vem para a revelação. Davi escolhe 30 mil homens para poder ir em busca da arca. Mas Davi comete um erro fatal. Davi comete um erro enorme quando ele vai trazer a arca. De fato, ele escolheu 30 mil homens. A arca fazia 20 anos que estava na casa de um homem por nome de Abinadab. Qual é o nome do indivíduo? Qual é o nome do garoto? Qual é o nome do homem? Qual é o nome do sacerdote? Abinadab. 20 anos a arca estava na sua casa. Então Davi reúne 30 mil homens para poder resgatar, recuperar, trazer a arca para a terra de Israel e para Jerusalém, o centro da adoração. Quando Davi vai buscar a arca, ele comete um erro gravíssimo, pastor. Quais são os erros que ele comete? Primeiro, ele não consulta o sacerdote. Segundo, ele não consulta a lei. Quando eu não tenho a direção do sacerdote e não tenho a instrução da lei, eu corro o risco de sofrer uma fatalidade chamado erro de imprudência. Qual era a imprudência de Davi? Ele achou que fazendo a arca ser carregada em um carro novo e através de bois, Uzá e Aiô guiando a arca, ele seria bem sucedido. Porque a arca nunca fora feita, João, para poder estar em cima de um carro novo. A arca nunca fora feita para estar no comando de 2 homens. E a arca nunca foi feita para ser puxadas por bois. A arca fora feita para estar em cima dos ombros dos levitas, dos adoradores, porque a palavra levita significa louvor e adoração. Davi tira os levitas e põe um carro novo.
Davi tira os levitas e põe os aiaiô. Davi tira os levitas e põe. Isso representa três coisas: carro novo fala de novidade, os aiaiô fala de comando humano, boi fala de força. Assim é a nossa geração. A atitude de querer a presença é correta, a vontade de ter a presença é correta, o jeito de querer ter a presença de Deus é correta. O que está errado é a fórmula está errada. Estão colocando muita coisa nova para poder trazer a presença, estão colocando muita coisa de homem para trazer a presença, e estão colocando muita força para trazer a presença. A presença só tem um jeito de se trazer ela, é através da adoração. Sacode o sermão e diga assim: você quer sentir a presença? Você quer sentir a presença? Tem um jeito fácil e rápido, é através da sua adoração, é através do seu louvor, é através do seu culto a Deus. Se você entende isso, levanta a mão e dá um grito de glória. Carro novo fala de novidade. Segundo, o aiaiô fala de comando humano, pois fala de força. E outra, Davi plagiou, Davi copiou, porque os primeiros que fizeram a arca ser carregada através de carro novo foram os filisteus. Quando a ira do Senhor se aplicou ou se aplacou na terra dos filisteus, quando a arca foi colocada nos pés de Dagom, e a própria arca que estava ali, que era símbolo da presença de Deus, a ira se acendeu. Deus derrubou Dagom do trono, mostrando para os filisteus que só um Deus é digno de ser adorado, é o Deus da arca. Segundo, Deus colocou uma praga de doença chamada de hemorroidas sobre os filisteus. Aí a Bíblia diz que os filisteus devolvem a arca em um carro novo, ou seja, Davi plagiou o que os filisteus fizeram e achou que estava fazendo correto. Eu não preciso plagiar nada que é de filisteu para me sentir a glória de Deus. Eu não preciso plagiar nada que é do mundo para me sentir a glória de Deus. Eu não preciso plagiar nada que é do secularismo para me sentir a presença de Deus. Eu prefiro usar a fórmula antiga. Qual é? É a minha verdadeira adoração, e eu vou sentir a presença de Deus. Dá uma cutucadinha no sermão e diga assim: fica tranquilo, a presença está garantida, agora o resultado depende de você. Diga qual é a sua adoração. Quantos podem liberar essa adoração aí? Libera a sua adoração aí, o mais alto que você puder. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. E outra, pastor, o erro de Davi foi tirar os levitas. Não foi só tirar os levitas. Por quê? A arca, ela tinha 4 argolas. Quantas argolas? 4. Dentro da argola ia uma vara chamada varais da condução. Era colocado nos ombros dos levitas. Eles davam 6 passos. Quantos passos? 6. Quantos passos? 6. Vamos lá. 1, vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele parava, fazia o sacrifício de adoração a Deus, louvava o nome do Senhor e continuava carregando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sacrificava, e no 7º continuava adorando o Senhor. Por que eles conseguiam carregar a arca? Primeiro, porque eles eram levitas. Segundo, porque eles tinham sacrifício de adoração para Deus. João, meu amigo, igreja do Deus vivo, pastor, pastora, sabe qual é o verdadeiro erro da nossa geração? Nós queremos a presença, mas não queremos sacrificar para ter a presença. Hoje a dificuldade do sacrifício da oração, hoje um sacrifício terrível para sacrificar um louvor, uma santidade, um jejum, uma consagração. Aí a gente vem para a igreja, aí a gente culpa o pregador. O culto está pesado por causa do pregador que é ruim de Bíblia. O culto está pesado por
pastor. O culto está pesado porque o pastor está bravo. O culto está pesado porque fulano está trazendo um cajado. Não é, irmão. É porque eu deixei de sacrificar a Deus na sua presença. Aí eu não consigo sentir a presença dele. Agora, se a tua vida tiver sacrifício, fica tranquilo que a presença para você está garantida. Aleluia, aleluia. Aí quando Davi está carregando a arca, ele está todo alegre, ele está todo alegre. Só que a alegria de quem faz coisa errada é temporária, é temporária. Ele está todo alegre. Contratou até uma banda, uma orquestra. Imagina uma banda, uma orquestra tocando e a arca sendo carregada e Davi dizendo glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Imagine Davi. Só que de repente acontece uma coisa: o boi começa a tropeçar e a arca começa a balançar. A palavra ali tropeçar significa emboscada de queda. No hebraico, no original, emboscada de queda. Toda vez que eu não faço da minha vida de forma correta para ter a presença de Deus, a presença de Deus começa a balançar na minha vida, e aquilo que eu acho que ia dar certo começa a dar errado. Aquilo que eu acho que ia ter êxito começa a não ter êxito. O sonho que eu acho que ia dar certo dá errado. O projeto que havia em evidência não fica em evidência. Por quê? Porque eu estava fazendo da atitude certa, mas da fórmula errada. Mas eu tenho uma palavra boa do céu para a tua vida. Hoje você vai sair daqui consciente que tudo na tua vida vai dar certo. Por quê, Marcos? Porque você vai sair daqui sabendo como levar a presença de Deus para sua casa. Aí a Bíblia diz, pastor, que Uzá vai tentar segurar a arca. Vai tentar o quê? Segurar. Eu quero ver um macho, João, dizer: eu segurei a glória de Deus. Eu peguei a glória de Deus e balancei ela e segurei no meu braço. Lembra que o profeta profetizou? Isaías dizendo: a minha glória eu não dou para homem nenhum. Dá para nascer um macho, dá para nascer uma mulher que vai dizer: eu controlei a presença de Deus, eu mandei na glória de Deus, eu determinei a glória de Deus, eu fiz o que quis com a glória de Deus. Não tem, meu irmão, porque a glória é dele de mais ninguém. A presença é dele e de mais. Ai de mim se colocar o ego no bico e dizer: eu sou o cara. Deus vai dizer: você era até agora, porque a partir de hoje você vai para lona. Homem nenhum ficou de pé que brincou com a glória de Deus. Agora vamos lá. Uzá vai tentar segurar a arca. Quando ele segura na arca, a Bíblia diz que cria uma ruptura, um buraco. Diga buraco. Agora minha pergunta para você: aquele buraco ali fala de ruptura. Ruptura significa tudo que estava dentro dele saiu para fora. Saiu para fora. Toda vez que alguém brincar com a presença de Deus, pastor, Deus vai tirar o que está dentro dele e vai colocar do lado de fora. Pegou? 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 Aleluia! O pregador está brincando com a presença de Deus. Deus vai pegar tudo que está do lado dentro dele e vai colocar do lado de fora. Vergonha. Eu estou pregando e profetizando para você. Toda vez que eu brincar com a presença de Deus, Deus vai pegar tudo que está dentro de mim e colocar do lado de fora. Por isso que a palavra de Deus é inaudita e infalível. Não há nada oculto que não seja revelado. Quando Uzias tentou segurar, no caso Uzá tentou segurar a arca, Deus pegou e disse: não segura, não brinca com a minha presença, porque eu vou pegar o que está dentro de você e colocar do lado de fora. Glória a Deus, aleluia. Aí a Bíblia diz que aquele dia Davi entristeceu. Aí ele fez a pergunta: como virá a minha arca de Deus? Como virá a minha arca de Deus? Não é mais fácil ele ter perguntado quando ele estava fazendo a arca? Por que ele só foi perguntar depois que errou? Por que ele só foi perguntar depois que falhou? Por que ele só foi perguntar depois que perdeu? Por que ele foi perguntar depois que não deu certo? Meu querido, a palavra que eu tenho para você: não deixa dar errado para pedir a direção de Deus. Não deixa as coisas saindo fora do lugar para pedir a presença ou a direção de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus que é uma alternativa de revelação. Pede a direção de Deus
tirar minha arca de Deus. Ele deixou a arca na casa de um homem, por nome de Obed-Edom. A Bíblia diz que ficou quanto tempo? 3 meses. Para a praça ouvir. 3 Monte Serrate ouvir. 3 Eldorado ouvir. 3 Vila Guilherme ouvir. Arujá ouvir. São Paulo ouvir. A minha pergunta aqui é o seguinte: quando a arca ficou na casa de Obed-Edom, Obed-Edom ali é um levita, é um adorador, é alguém que presta serviços a Deus. Foi um dos homens que esteve na orquestra de Asaf. Não é o caso de explicar quem era, agora ele está há muito tempo, mas ele era um levita. Esse Obed-Edom, quando ele recebeu a arca, ele pôs dentro da sua. Quantos meses ficou? 3 meses. A Bíblia diz: primeiro, 3 meses acontecendo na vida dele. Primeiro, uma bênção pessoal, abençoou o Senhor Obed-Edom. Segundo, abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom, família. Terceiro, abençoou tudo quando tinha Obed-Edom, bênção material. A arca não tinha ficado 20 anos na casa de Abinadab? Não tinha? Por que não tem nenhum relato bíblico dizendo e Deus abençoou Abinadab, e Deus deu vitória a Abinadab, e Deus honrou Abinadab, sendo que a arca ficou na casa do camarada 20, na casa do outro ficou 3 meses, e Deus mudou a história dele. Glória a Deus. Diga assim: fala, pregador, que o servo de Deus está aqui para ouvir. É que Abinadab não fez caso nenhum para a presença de Deus. Agora, quando a presença de Deus chegou na casa de Obed-Edom, todo dia Obed-Edom dizia: glória ao Deus da arca, glória ao Deus da Shekinah, aleluia para o Deus que vive, soberano. Diga assim comigo: entrega tudo, pregador. Vou entregar então. Tem muita gente que vai viver a vida inteira na miséria, no fracasso, na derrota, na lona, na humilhação, e não vai vencer porque não está nem aí para a presença de Deus. Agora, para você que valoriza a presença de Deus, Deus vai mudar a sua história. Quem sente a presença de Deus aí, joga a mão lá em cima, dá um grito de glória. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vai pegar. Segura na mão do seu irmão, diga: eu valorizo. Diga: eu valorizo. Levante a mão dele: eu valorizo. Diga: eu valorizo. Diga: cuidado, eu valorizo. Se segura aí, eu valorizo. Aperta o cinto aí, eu valorizo. Eu gosto, diga: eu gosto. Eu recebo. Eu quero. É agora. Seja cheio da presença de Deus. Agora. Pegou. Então sinta o tsunami de glória agora. Pegou. Vai sentir a glória, vai sentir a presença, vai sentir a virtude, vai sendo tomado
pastor, vem aqui, meu amigo. Eu sou Abinadab. O pastor é Obed-Edom. O pastor é quem? Eu não entendi. O pastor é quem? Eu sou Abinadab. Fiquei 20 anos com a arca e nada aconteceu. A minha vida não muda. Meu sonho não acontece. A vitória não chega. A cura não. Nada aconteceu na minha vida. A arca ficou 3 meses, diga 90 dias. É só 90 dias. 2015 está quase acabando, mas Deus pode fazer a tua vida mudar em 90 dias. Aí a arca, Obed-Edom estava todo dia, glória a Deus da arca. Aleluia para o Deus da arca. Bendito ao Deus da arca. Agora diga para ele, por que a vida dele mudou? Diga, por quê? Lembra que eu disse que a arca é 5 coisas? Primeiro, o que ligar na terra está ligado no. Segundo, ela representa a presença de. Dentro da arca tem 3 coisas. O pote que representa aprovir, o cajado que representa aprovar, e as 2 tábuas, uma da lei, uma dos 10 mandamentos, que representa a palavra de. Na casa de Obed-Edom tinha 5 coisas que iria mudar a vida dele. Aí Deus deu 3 bênçãos para ele. Quantas bênçãos? A primeira bênção, a Bíblia diz: abençoa o Senhor Obed-Edom. Fala de uma bênção pessoal, uma bênção única, uma bênção singular. Quantos tem sonho aqui? Diga amém. Quantos tem projeto? Diga glória a Deus. Isso aí é pessoal. Isso aí é pessoal. Mas por causa da presença de Deus, isso aí vai acontecer na sua vida. Segunda coisa, Deus abençoou a casa de Obed-Edom. Fala de família. Fala de. Quantos tem família aqui? Joga a mão para cima da glória. Por causa da presença de Deus, Deus vai abençoar a sua família. Diga terceiro. Diga terceiro. Uma bênção material. Porque a Bíblia diz: abençoou tudo quanto tinha Obed-Edom. Se ele tinha um carro, ele passou a ter 2. Se ele tinha uma fazenda, ele passou a ter 2. Se ele tinha um celeiro, ele passou a ter 2 celeiros. Porque Deus começou a prosperar